ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h18. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente conversa agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, ontem a gente teve o governo, proximamente ali no fim da manhã, anunciando medidas, um pacote que, segundo as autoridades, em torno de 200 bilhões, o que inclui já o auxílio emergencial, justamente para financiar ações de saúde, educação durante a pandemia. E mais tarde tivemos aí a medida provisória também, que vai permitir às empresas reduzir jornadas e salários de funcionários até 70% por até 3 meses ou suspender totalmente o contrato de trabalho e o pagamento de salário por até 2 meses. Como é que você viu essas iniciativas tomadas, anunciadas pelo governo ontem, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que as medidas que foram anunciadas ontem, ali no 1º de abril, foram medidas, de alguma forma, já estavam todas previstas, elas já estavam sendo comentadas, já estavam sendo minimamente apresentadas, algumas delas, inclusive, já tinham sido feitas as suas apresentações, e eu acho que cabe a gente olhar um pouquinho com mais cuidado cada uma delas, para a gente tentar entender como é que ela vai incidir na vida das pessoas. O conjunto das medidas, elas são importantes e fazem parte de uma série de reivindicações que as centrais sindicais, os movimentos populares, a mídia, a imprensa, nós aqui no DIEESE, nós aqui várias vezes na rádio, temos reivindicado. Ainda estamos analisando com mais cuidado os detalhes, porque a gente sabe sempre que o diabo mora nos detalhes nesses casos, porque tem que olhar um pouco com mais cuidado essas medidas provisórias que o governo está lançando, e algumas delas ele ainda vai lançar hoje. Mas vamos lá. Uma das medidas que eles já tinham anunciado tem a ver com a concessão de crédito para as empresas que faturam aí até 10 milhões para poderem bancar a sua folha de pagamento. Essa é uma medida importante, pega um conjunto de pequenas e médias, pequenas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, e que vai permitir financiar a uma taxa de juros muito baixa, basicamente a taxa da Selic, uma carência de 6 meses e podendo depois parcelar esse pedaço, esse empréstimo em até 36 vezes e financiar basicamente o pagamento da folha de salário de 2 meses. Esse é um financiamento importante, a taxa de juros é baixa, a grande questão para nós é o sistema bancário efetivar esse processo. Essa medida já estava em vigor, foi anunciada, mas de fato ela andou pouco e agora a gente espera que com regulamentação, com alguma outra mudança, a gente possa fazer chegar no conjunto das empresas. Acho que essa foi uma das medidas. O governo também falou sobre apoios ao Fundo Municipal de Participação, e o Fundo Estadual de Participação, o FPE e o FPM. O governo coloca mais um conjunto grande de recursos ali, perto de 16 bilhões, e esse é uma medida importante também, porque vai financiar estados e municípios, onde de fato a gente vai operar as medidas de combate aí à pandemia. Mas a gente tem uma avaliação que esses valores ainda são bastante limitados perto do desafio que estados e municípios têm, em especial os municípios com muito mais dificuldade, muito mais carência na área da saúde já há algum tempo, e alguns estados menores. Os estados maiores acabam suportando muito por dentro da sua própria dívida. Agora vamos ali um pouquinho para a gente olhar o que eles chamam, que foi chamado de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Eu acho que esse daqui talvez seja o programa mais novo, algo que a gente ainda não tinha discutido, mas ainda não tinha os detalhes dele. E agora a gente pode olhar com um pouquinho mais de cuidado. Esse programa, Glauco, ele surge ali muito próximo nas discussões que aconteceram em cima da 927, daquele famigerado artigo 18 ali, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses e sem nenhuma estabilidade do trabalhador e muito menos sem nenhuma remuneração. O que mudou agora? Bem, agora você vai poder fazer esse mesmo tipo de suspensão, que a gente antigamente chamava de layoff,
ou seja, você vai suspender, a empresa vai poder suspender 100% das jornadas de trabalho, mas a gente vai ter duas situações diferentes. Empresas com receita bruta até 4,8 milhões, o benefício vai possibilitar a preservação do emprego e renda e vai ser equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego para caso o trabalhador tinha direito. O que significa isso? Você vai suspender o trabalho por 4 meses, por até 4 meses, e nessa suspensão do trabalho, você vai pagar, o governo vai pagar para esta pessoa até o valor do seguro-desemprego que ele receberia. Então, acho que esse é um dado. Isso vale para as empresas com faturamento até 4,8 milhões. Então, acho que isso é uma coisa que é diferente da anterior, porque agora o trabalhador que ficar com suspensão no seu trabalho vai receber a cota do seguro-desemprego. Bem, quem que acaba sendo penalizado nesse caso? Os salários mais altos, porque as cotas do salário-desemprego elas têm limites, e aí você vai ver ali que os limites são muitas vezes muito abaixo do que o trabalhador recebe. Mas ele já pelo menos não vai deixar de receber nada. Acho que essa é para as outras empresas, que é acima do faturamento lá dito, de 4,8 milhões, a empresa ela vai ficar encarregada de pagar 30% do salário e o trabalhador vai receber 70% do valor do seguro-desemprego que ele tira direito. Então, se suspender 100% do contrato de trabalho, para empresas maiores, o seguro-desemprego que vai para o trabalhador vai ser 70% do valor da cota que iria, diferente para as empresas menores. E as empresas, então, terão que complementar esse seguro-desemprego em até 30%. Isso é para a suspensão completa do trabalho, do salário. Aí nós temos uma outra regra, que é a possibilidade de redução da jornada de trabalho com a redução de salário. Tá? Nesse caso, o empregador vai poder reduzir a jornada de trabalho com redução de salário e o trabalhador vai receber um percentual do seguro-desemprego que ele receberia a depender do percentual da redução de jornada, 25%, 50% ou 75% da jornada. E aí ele vai recebendo um percentual do seguro-desemprego, que também está relativo a isso. Ou seja, se for reduzido 25%, o trabalhador vai receber um pedaço de seguro-desemprego, 50%, um pedaço um pouco maior, e 70% ele vai receber ali o valor do seguro-desemprego de 70% do seguro-desemprego. Ou seja, você vai proporcionalizando o seguro-desemprego conforme a redução do salário do sujeito. Bem, a gente fez algumas análises para tentar entender quanto que o trabalhador vai perder nesse caso. No caso da redução de jornada do trabalho, de 25% com redução de salários, né, teórica proporcional, e aí você vai colocar o seguro-desemprego proporcional, o trabalhador que vai até a faixa de 3 salários mínimos vai perder entre 5% e 10% da sua renda, ou seja, ele vai cortar 25% da sua jornada de trabalho e vai perder uma renda entre 5% e 10%, os 5% os menores salários e 10% os maiores. Né? Quando você vai para a redução de 50% da jornada, a perda do trabalhador vai girar em torno de 10% a 20%. E quando a jornada for cortada em 70%, o trabalhador vai perder entre 14%, 15% e 30% da sua remuneração. O que o governo também afirmou nas medidas é que reduções de jornada em que o trabalhador recebe o salário mínimo vai ser complementada até o limite do salário mínimo. Então, essas são medidas que foram apresentadas ontem. Nós temos uma avaliação de que elas são importantes nesse momento, elas vão se somando, em especial, ao Bolsa Auxílio emergencial, que vai abarcar principalmente os trabalhadores informais. Essas medidas chegam para os trabalhadores formais, mas ela ainda vai passar por discussão na Câmara e no Senado, e nós acreditamos que é possível melhorar um pouco essa renda, melhorar um pouco essas condições. Uma coisa importante também que teve mudança na legislação em relação à anterior é que prevê a possibilidade da estabilidade. Então, quem entrar nas medidas tem que bancar a estabilidade, pelo menos pelo período, o dobro do período que foi implementado. Acho que essa é uma mudança importante. E a participação dos sindicatos, no caso, em alguns casos, na informação para os sindicatos que a medida está sendo executada, em outros casos maiores,
a participação efetiva do sindicato na negociação. Essas todas eram demandas colocadas pelo movimento sindical anteriormente e que aparentemente está chegando agora. Mas nós temos que analisar com mais cuidado, porque as medidas provisórias sempre colocam nos detalhes coisas que muitas vezes a gente não vê nas apresentações. Pois é, Fausto, sobre esses detalhes que eu queria, inclusive, te fazer duas perguntas. Uma é, primeiro, em relação à medida em si, né? Você já disse que é preciso melhorar a natureza dessas medidas, porque quando a gente compara, por exemplo, com outros países, a gente vê governos arcando com 70% ou até 80% do salário. E aqui a gente tem uma limitação de 70% do seguro-desemprego, que a gente sabe que tem uma limitação, ou seja, para quem ganha pouco mais, o impacto vai ser grande, provavelmente. E tem outro ponto aqui que eu estava vendo, você estava falando da questão das empresas que têm um faturamento mais alto e que o governo entra com 70% do valor do seguro-desemprego e a empresa entra com 30% da remuneração. Mas eu estava vendo aqui que essa remuneração, na verdade, o pagamento não vai ter natureza salarial. Ou seja, não vai incidir, então, FGTS, não terá aí incluída a contribuição para a Previdência Social, por exemplo? Isso. Quando você entra no caso do layoff, isso já era anteriormente, agora continua, o que você tem de fato é uma suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é um congelamento do seu contrato, é como você não tivesse efetivamente trabalhando, é como se você tivesse um desemprego temporário, vamos dizer assim, né? Invertendo a ideia do emprego temporário, que nós temos aí um desemprego temporário. Você fica um tempo sem receber, um tempo sem trabalhar, o seu contrato está suspenso, então ele não conta para nenhum fins do ponto de vista de encargos, ele também não conta do ponto de vista da contabilização para a Previdência Social, porque esse cargo não é recolhido, e você fica por dentro do seguro-desemprego. Isso é uma medida que já existia, o que o governo está fazendo é facilitando o acesso a ela e, de certo modo, colocando como uma possibilidade para implementação rápida para um conjunto grande de empresas, que muito provavelmente a gente vai assistir, é que isso vai se colocar. Uma das coisas que a gente tem que olhar com bastante cuidado, Glauco, assim, é que a redução da renda dos trabalhadores formais, ela impacta não só a família do trabalhador formal, a forma como está estruturada a sociedade brasileira, em especial com uma alta taxa de informalidade, em especial com, eu tinha falado ontem sobre mais de 12 milhões de desempregados, é que, primeiro, que numa casa é muito comum que, muitas vezes, um dos trabalhadores da casa, né, ou a mulher ou o homem, esteja desempregado. Então, aquele que tem um emprego, ele está suportando para os dois. Só que não é só isso. No histórico da nossa sociedade, esse trabalhador formal, nessas grandes crises, ele acaba suportando a família do seu irmão, a família do seu pai, a família do seu filho, muitas vezes, que já se constitui família. Quer dizer, ele entra para dentro de alguns núcleos sociais e muitas vezes expande esses núcleos para vizinhos, para amigos, enfim, para a empregada doméstica, que ele continua pagando, apesar dela não vir, que acho que essa é uma campanha importante. Ou seja, ele vai espalhando essa remuneração dele de modo que vai chegando em outros lugares, né? O que a gente tem defendido é que quanto mais a gente mantém a renda do trabalhador formal, mais essas redes de solidariedade que se começam em âmbitos familiares, elas se espalham e elas têm possibilidades de manter conjuntos maiores da sociedade com uma condição de vida melhor, né? Nós temos que lembrar que o caso do acesso ao benefício do auxílio, do bônus emergencial, ele é um benefício que vai chegar, pode demorar para chegar, já está demorando, na verdade, para chegar, e o assalariado não, o assalariado está recebendo cotidianamente o seu salário, o que possibilita fazer esses auxílios. Com a redução para os limites do seguro-desemprego, o que a gente vai ver é, em especial, a classe média recebendo menos, bem menos do que ela comumente recebe, e isso vai impactar esses núcleos todos. É importante, é claro que a gente olha como nesse momento, não é possível fazer tudo, não é possível garantir tudo, e a gente tem que trabalhar uma emergência. Então a gente entende isso, mas ao mesmo tempo a gente acha que esse é um momento em que a gente tem a possibilidade de discutir isso. As saídas para isso, e essas saídas passam pela negociação coletiva.
ou seja, empresas maiores e mesmo empresas menores, que o sindicato tem um papel importante nessa negociação, ele deveria fazer a negociação, isso é algo que nós estamos indicando, ele tem que fazer a negociação dessa complementação. Então, é possível você negociar por dentro do layoff, que o sujeito que vai receber o salário-desemprego, por esse período, seja complementado por uma remuneração que a própria empresa dá. Né? E aí você tenta garantir, pelo menos, a renda líquida desse trabalhador, desse conjunto de trabalhadores, para esse período. Né? Ou seja, como é que você faz isso? Você contabiliza ali quanto que ele está recebendo de seguro-desemprego, quanto falta para que ele receba o equivalente ao seu líquido, e esse pedaço aí que falta, a empresa deveria complementar. Isso é possível fazer via acordo coletivo. Eu acho que os sindicatos e as empresas deveriam caminhar para esse caminho, por essa linha, para que a gente pudesse minimamente manter a renda da maior parte do conjunto da população, desses trabalhadores formais, e que vai fazer bastante diferença no enfrentamento geral da crise pela sociedade. Sem dúvida, Fausto. Queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até a próxima, Glauco. Vamos vendo essas medidas, né? Cada dia aparece mais uma aí para a gente conversar. Pois é, vamos fazendo aí, você fazendo as análises aqui, explicando inclusive para as pessoas os efeitos delas. Muito obrigado, Fausto. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.